Olá, queridos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Eu sou o pastor Josué Brandão e estou aqui para falar de um momento muito importante da história do nosso Brasil, bem como da história da Igreja Evangélica no Brasil, e o farei em pouquíssimos minutos. Ontem eu respondi uma entrevista de uma equipe de alunos do curso de Direito de uma instituição da nossa cidade, e na primeira pergunta daquela entrevista, eles me pontuaram o crescimento dos evangélicos, ou o crescimento numérico dos evangélicos do Brasil nos últimos anos, e perguntaram se eu julgo importante a participação da igreja no cenário político do país neste momento. Óbvio que a minha resposta foi afirmativa e fundamentada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27, quando Paulo diz que nós devemos defender a nossa cidadania sem perder a firmeza naquilo que se diz respeito à nossa fé no Evangelho. Na segunda pergunta da entrevista, me foi perguntado se os evangélicos decidem o perfil do seu candidato seguindo mais linhas comportamentais do que pensamentos acerca da macroeconomia, pré-sal e outros aspectos sociais do país. A minha resposta é que nós, evangélicos, nos preocupamos sim e estamos atentos às questões macroeconômicas e sociais do país, incluindo segurança, educação, saúde pública e outros aspectos que são imprescindíveis para uma comunidade e ou sociedade organizada, civilizada e em processo de desenvolvimento. Não somos mentes alienadas a esses aspectos. No entanto, nós evangélicos não pensamos apenas nos aspectos econômicos e sociais, mas também nos aspectos morais que ditam, regram e regem o comportamento nosso, em nossa nação, em nosso país. Dito isto, quero me posicionar acerca do momento que nós estamos vivendo no Brasil. Estamos vivendo um tempo em que nenhuma nação do mundo, sobretudo uma nação considerada cristã, se propôs a institucionalizar aquilo que a Bíblia Sagrada chama de iniquidade. Se você não gosta da Bíblia e se você não é cristão, respeitamos isto. Então vamos falar de valores, crenças, tradições e princípios que estão sendo propostos serem quebrados da maneira mais escabrosa, desrespeitosa e descabida possível. Diante disto, no próximo dia 7 de outubro nós temos eleições gerais. Vamos eleger um presidente da República, vamos eleger governadores para os nossos estados, vamos eleger senadores e deputados federais, bem como deputados estaduais. Diante disto, eu quero me posicionar. Alguns líderes o fizeram e eu estou aqui me posicionando e lhe dizendo, sim, eu voto 17. Eu voto em Jair Bolsonaro para presidente da República do Brasil. Por quê? Porque ele não defende minorias ou maiorias. Ele não está discursando em favor ou contra grupos. Ele está defendendo valores e princípios. Eu sou contra o racismo, eu sou contra a violência contra a mulher, contra o idoso, eu sou contra a pedofilia. Eu entendo perfeitamente que o brasileiro não tem educação social suficiente para andar armado por aí. Lamentavelmente, nós somos impulsivos, mas entendo que quando se falam de valores e princípios, sem ignorar as questões econômicas e as questões sociais do país,
ele é o candidato que mais atende o perfil daquilo que eu espero para um presidente da República. Não estou lhe dizendo que você não deve votar em quem você pretende. Estou lhe dizendo que eu vou votar 17 para presidente da República, porque o seu discurso, a sua proposta de governo e aquilo que ele defende atende estas perspectivas econômicas, sociais, morais e éticas da nossa nação. Diante disto, não quero que você se sinta ofendido com o meu posicionamento, porque esta não é a minha intenção sob qualquer hipótese. E, se te firo não intencionalmente, te peço, não me fira intencionalmente. Eu estou apenas deixando claro que acredito no discurso que não defende grupos, que não defende minorias ou maiorias, que não está discursando em favor da elite ou em favor daqueles que são considerados a classe pobre do país. Eu estou acreditando na fala que defende valores, princípios, honra e, acima de tudo, o Brasil. Porque o Brasil é feito pelos brasileiros e não creio que um homem seja a solução para este país, porque a solução para este país, abaixo de Deus, somos nós, os brasileiros. Dia 7 de outubro, a única coisa que nós vamos fazer é dar a primeira vacina para começar um processo de cura, retomada, reconstrução da moral, da honra, da ética, dos valores, dos princípios e da economia e dos valores sociais do nosso Brasil tão amado. Concluo a minha fala não esquecendo de uma frase do nosso hino nacional: ó pátria amada Brasil. Deus te abençoe, fica com Deus, que a bênção do Senhor seja sobre o Brasil, sobre a sua casa, sobre a igreja evangélica, sobre os cristãos deste país. Que a bênção de Deus seja sobre aqueles que não são cristãos, mas primam por um Brasil melhor, porque o que deve me preocupar agora é que Brasil eu estou deixando para os meus filhos e para os meus netos. Deus abençoe, fica com Deus.